Abre aspas. O PIN é perfeito. Para que saibam, tem formato de um tubinho, consegue esticar, vai dentro da barriga das mulheres para colocar sementes lá dentro. Será que essa turma não tem o que fazer para ficar pensando em comprar esses livros de sacanagem para as nossas crianças? Tenha santa paciência. Determinei que recolhessem todos esses livros das nossas unidades. Aqui em Sorocaba, não pode ter certeza disso. Fecha aspas, afirmou o prefeito Rodrigo Manga nesta segunda-feira durante uma live em sua rede social. O prefeito tomou conhecimento do conteúdo considerado inadequado por meio de um secretário e determinou o recolhimento imediato do livro Deus me livre das unidades de educação da rede municipal de ensino de Sorocaba. Para o prefeito, o conteúdo do material não é apropriado para crianças. Ele também destacou que esta não é a primeira vez que itens com teores pornográficos tiveram que ser retirados de circulação das escolas. Marina Elaine Pereira, advogada, especialista em gente e solução de problemas. Satisfação imensa, integrante da nossa equipe de formadores e formadoras de opinião independentes. É um problema para ser resolvido, doutora Marina, é uma questão de gente, então você tem a palavra. Satisfação imensa. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui, podendo comentar nessa... Hoje uma notícia um pouco mais polêmica, né, Oliveira? De acordo com o que foi noticiado aí na imprensa e pela própria fala, né, que você reproduziu aí do nosso prefeito Rodrigo Manga. Então, provavelmente, né, o que eu vou tentar explicar, né, digamos assim, não vou entrar no conteúdo de moral ou amoral, mas só para os nossos seguidores entenderem. Para esse livro estar já na sala de aula, ele passou, na verdade, em pareceres, né, por comissões de técnicos da área da educação. Todos os livros, né, acredito eu, quando é recomendado para um ano letivo, tem que ter, até para você poder fazer essa compra, né, ainda mais que é dinheiro público, de parecer técnico, seja um parecer da área do profissional da educação, como também do parecer jurídico dentro da legalidade daquela compra. Não li o livro, né? Estou tomando conhecimento hoje da fala reproduzida com relação a isso, e me parece que foi para crianças de 5 anos. Exato. Então, assim, eu acredito que, como o prefeito falou, como isso pôde chegar até lá? Então, não é simplesmente, talvez, não fazendo a defesa específica de nenhum gestor anterior do executivo, mas tem que se apurar também como que foi aprovado isso. Porque qualquer prefeito, seja o atual ou outro, né, quem seja que for, não saiu da cabeça dele a compra desse livro. Né? Para isso que existem os funcionários, existem toda uma comissão técnica, toda uma comissão de coordenadores, de pessoas técnicas, pedagogos capacitadas para tanto. Com relação ao livro específico, né, que gerou essa polêmica, a autora, inclusive, eu pesquisei ela um pouco antes, até para poder fazer um comentário, ela é uma autora muito bem recomendada, Oliveira. Ela foi a primeira brasileira a participar de uma final, aqui, até anotei, finalista do prêmio Prix Tantan, que elege as melhores publicações no Salão do Livro. Teve um dos livros dela, inclusive, que teve a reprodução no filme A Cidade de Deus. E então, né, também não conhecia a autora, mas pelo jeito ela procura retratar talvez algumas coisas mais não tão fantasiosas. Com relação a essa parte da sexualidade, a gente sabe que a criança hoje de 5 anos não é a mesma criança de 40 anos atrás. Até por conta dos acessos às informações que essas crianças têm. Existe, de fato, restrições, né, a canais, obviamente, de pornografia e tudo mais, mas, por outro lado, não sei se talvez por conta da mídia ou por conta, talvez, das pessoas terem mais coragem, a gente vê também, Oliveira, muitos casos sendo noticiados de abuso
infantil. Eu acredito que tudo tem que ser visto, Oliveira, com parcimônia. Não podemos deixar a questão política imperar, principalmente por conta do quê? Não compete também à escola fazer todo tipo de educação, muita coisa tem que vir da base da família, mas alertar também as crianças sobre o conhecimento do corpo, que nenhuma outra pessoa pode tocar, isso também é válido. É como eu disse, não sei o conteúdo do livro, mas esse tipo de conversa, às vezes os pais eles têm medo de falar, vergonha, preconceito, até por se isso não foi muito bem explicado para ele quando ele era criança. Então, isso que esse olhar que eu acho que a gente tem que ter, né? Um olhar mais técnico e não tanto polarizado com relação à parte política, porque, como eu disse, não saiu da cabeça de nenhum gestor anterior, eu quero comprar esse livro específico. Sim. Isso, com certeza, passou por um crivo de profissionais da educação formados, capacitados para tanto, né? Como um remédio. O remédio, a diferença do remédio e o veneno é a dosagem. Uhum. Então, para o médico te manipular aquele remédio, ele vai te manipular numa dosagem menor, obviamente, mas não deixa de ser um veneno. Então, por isso que eu estou dizendo, tudo tem que ser olhado com parcimônia em relação a isso e, principalmente, chamar esses profissionais da educação, os funcionários de carreira, e saber quem aprovou, como que se chegou até lá, nas mãos dessas crianças, esses livros. Correto. Né? Com a aprovação de quem e, principalmente, qual era o intuito, né, final, em termos se seria ou não a parte de educação sexual agora. Doutora Marina, a sua análise é perfeita e eu também tenho total concordância dentro dos princípios técnicos, é isso que se busca mesmo, né? Ou seja, há sempre que se confiar nessa equipe técnica, né? Exato. E há um procedimento técnico para isso. Sim. Agora, a gente nós não podemos esquecer também que há por trás desse técnico, ou seja, dentro desse contexto do técnico, existe um ser humano, né? Sim. E esse ser humano, ele tem todos os seus conceitos ali também inseridos dentro desse ser humano, inclusive ideológicos. E daí eu pergunto o seguinte, a minha questão é essa. Eu não vejo como uma questão de Sorocaba, até porque esses técnicos, se você for buscar a questão técnica para a compra desses livros, eles vão dizer o seguinte, esses livros, eles são indicados pelo FDE, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação. O preço está aqui, a indicação está aqui, e houve uma avaliação, inclusive nacional, do próprio Ministério da Educação para essa compra. Mas agora a pergunta que se faz, e esse é o questionamento que nós temos nos últimos tempos, sobre o que nós estamos entregando para as nossas crianças. Se é isso que a sociedade brasileira quer ou não. Eu sou do tempo do caminho suave, né? Era uma outra cartilha que eu acho que você não deve ter pego essa cartilha, não sei. Era o caminho suave. Eu tenho até hoje em mãos aqui duas criancinhas indo para o caminho da escola, né? E ali a gente tinha todo o alfabeto e tudo, historinhas que a gente tinha naquele contexto. Houve uma mudança muito grande, a gente tem esse debate, nós não podemos ficar distante desse debate sobre o que o Estado brasileiro está entregando para as nossas crianças. É isso que nós queremos, de fato? Até que ponto esse conteúdo entregue, ele tem sido benéfico para as nossas crianças ou tem contribuído para essa tal destruição que alguns lados ideológicos colocam da sociedade? Tudo é o que você falou, né? Eu não peguei essa fase do caminho suave, mas eu tive a matéria Educação Moral e Cívica, que eu acho que faz muita falta, organização social também, a OSPB, de políticas, né? Lógico, não se discute a política, mas pelo menos uma noção. Eu tive essas matérias ainda, né, hoje é ensino fundamental, né? Na minha época era o primário. Com certeza, Oliveira, a gente tem que ter esse olhar atento, mas também a gente não pode botar uma venda e achar que a educação tem que ser reproduzida, a mesma educação de 50 anos atrás, né? A gente também tem que acompanhar essa evolução, mas, claro,
dentro de um pilar compatível também com que as crianças devam aprender. Porque a gente sabe que hoje em dia as crianças, né, os mais novos principalmente, eles dominam a parte de tecnologia muito melhores que nós. Não são todos os pais que conhecem muitas vezes as restrições que você pode impor, por exemplo, no canal de busca, né? E a criança com o celular na mão, isso a gente vê muito, né? É muito comum nas famílias brasileiras as crianças mais novas terem celular, elas podem ver o que elas quiserem, né? Esses aplicativos aí, TikTok, Kawaii, nos Estados Unidos, por exemplo, na China, vamos falar dos Estados Unidos, que é mais parecido com nós, né? A China já é uma outra esfera de governo. Eles são proibidos, Oliveira. Eles são proibidos. Né? Então, assim, muitas vezes, infelizmente, a tecnologia engoliu, né, essa sociedade nossa. E o pai e a mãe, não estou falando que é errado, porque eu também faço isso, já fiz, né? No sentido de você dar um celular para você poder, para o teu filho, para ele ficar quieto, pelo menos aquele período, é a chamada babá eletrônica, para você continuar os seus afazeres. Então, eu acho que a gente tem que voltar, de certa forma, a retomar esse contato como família, né? Procurar deixar a tecnologia um pouco de lado. Eu sei que é difícil, ainda mais para essas crianças, mas se a criança for esperta e tiver curiosidade de saber, ela acha no celular, né? Não vai ser o livro, não vai ser outra coisa. Claro que, como você falou, se isso estava lá é porque foi aprovado lá atrás, não é um livro aleatório, né? Você tem um parâmetro para se comprar. Então, talvez a base, né, lá de trás tem que ser revista? Pode ser, com certeza. Né? E a indicação também, né? Existem critérios, assim como existe a censura para filmes, né, que a gente vê, também existe essa, não digo a censura, mas a classificação por faixa etária de livros para ser comercializados e para ser entregue nas mãos das crianças, obviamente. É lógico. Então, tudo isso, né, do ponto de vista público, né, quando a gente está comentando aqui, a gente está falando do ponto de vista público. Claro que cada um dentro da sua casa faz da forma como quiser, né? O Estado não pode intervir, mas dentro dessa dimensão maior, tem que sim olhar com cautela. É lógico. Só que aquela questão da doutora Marina, tem aquela questão aí, né? E o Estado público, ele é pago com nossos impostos. Né? Sim. E esse é o entendimento, né? A minha pergunta também vai no seguinte sentido: será que os pais foram chamados de uma maneira geral, a sociedade brasileira, para discutir esses conteúdos que hoje estão sendo aplicados dentro de sala de aula? É uma pergunta que se faz, né? E não estou falando de uma questão de governo Jaqueline, de que eles estão falando de Brasil, sim, né? Sim. Que a gente vem discutindo isso há muito tempo. Será que foram chamados? Porque agora esse conflito entre o pai e a escola, eu mando meu filho para a escola e chega lá, querem ensinar a questão do gênero, né? O sexo que a minha dias atrás eu conversava, tive até lembrança agora com uma pessoa e disse que dentro de sala de aula, o professor ensinando como conteúdo o que a criança pode ali escolher o seu sexo já nos primeiros anos de vida, uma escolha ali, o tipo de sexo, a questão de gênero que ela quer. Então é bem complicado, ou seja, talvez nós já estejamos aí quase que no fim do nosso processo, me refiro até eu de existência aqui nesse plano, para dar oportunidade para outros levarem para frente, porque há um conflito, há um choque que os pais acabam sentindo, mesmo não sendo. Sim. É isso que eu pergunto para você, me colocando no lugar de outros pais dentro dessa questão, porque você vê que muitas vezes, assistindo uma novela, dependendo da cena da novela, o pai sente até constrangido em permanecer com o filho ali na sala para assistir aquela cena. Porque se você pode assistir, sente esse constrangimento em assistir uma determinada cena com seu filho, você vai permitir que um estranho, coloco nesse contexto, ou seja, um professor coloque goela abaixo um tipo de informação que você vê que a sua criança ainda não está preparada para aquilo? Não, com certeza. Não se pode ter essa invasão, né, Oliveira? E ultrapassar também os limites
e situações que devem ser conversadas pelos pais. Mas eu acredito que isso depende muito de cada família, né? Eu acho que também a gente não pode pôr uma venda nos olhos, como eu disse, no sentido de não, pelo menos, conversar sobre isso, né? Eu tenho 2 meninos, sempre expliquei muito para eles essa questão do corpo, que o corpo é deles, que ninguém pode tocar no corpo, porque a prática também de abuso, né, infelizmente existe muito ainda, muito mesmo. A gente vê praticamente todo dia no noticiário uma notícia nesse sentido. E tem pai e mãe que tem vergonha de falar, né? Mas também eles não podem transferir para a escola esse tipo talvez, de conversa, né? Mas tudo tem que ser visto com parcimônia, e eu entendo também que o Estado não pode ultrapassar situações, né, que compete aos pais estarem fazendo, principalmente uma situação de foro muito íntimo, né? Claro. Porque o professor, eu sempre também disse isso aos meus filhos, o professor é a autoridade máxima. Na minha ausência, né, na ausência dos pais, o respeito total a eles, e eles são a referência para essas crianças, né? Eu, graças a Deus, só trago lembranças boas, né, dos meus professores, ainda tenho alguns em redes sociais que a gente reencontra, porque, né, não sei se era um outro tempo, também era um outro tempo, mas sempre com devido respeito. O que era para ser explicado por eles foi, o que era para ser explicado pela minha mãe foi também, mas como eu disse, hoje a gente foi engolido pela tecnologia. E se a criança quiser saber, né, se ela for curiosa, ela vai descobrir de um jeito ou de outro, né? Marina, em todos os tempos, se a criança quisesse saber, ela poderia saber. Naquela época nossa, no Caminho Suave, já existia a revista Playboy. Essa é a grande realidade, né? Eu acho que o cuidado que a gente tem que ter é esse equilíbrio que você... mas não era tão explícito como é hoje, né, Oliveira? Mas a história é o seguinte, Marina, eu acho que tem que ter essa cautela, né? Essa cautela Sim. que você coloca, eu acho que aqui a gente está conversando justamente dentro de uma linha de procurar entender... Sim. Né? Não é impor. A questão, eu fico muito preocupado quando eu vejo essas correntes ideológicas dos dois lados, dos dois extremos, né? Querendo muitas vezes, daí até eu coloco, cercear o trabalho do professor em sala de aula, só que antes do conteúdo chegar para o professor, houve uma equipe de análise. Exatamente. O professor, ele recebe esse conteúdo, né? Sim, e vai ter que dar esse conteúdo, ministrar. Exato. E esse conteúdo que chegou a ser de ensino, ele vai ter que ser ministrado pelo professor católico, pelo espírita, pelo protestante, por todos eles. Eles terão Exatamente. que fazer de uma forma técnica, forma técnica. Eles vão ter que fazer essa passagem, né? Então, talvez aí que tem que haver toda essa discussão, né? Que em relação àquilo que você coloca, respeitando a questão técnica, mas também sabendo que o professor, nesse caso aí, quero colocar apenas um emissor ali entre aquela comissão que definiu que o conteúdo seria indicado, ser indicado, né? Porque na hora que chega na rede de ensino, é o que eu disse, todas as religiões e ateus e agnósticos, todos estão com a responsabilidade no exercício do cargo de professor, terão que exercê-lo. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, saber realmente dentro dessa linha que você coloca. Marina, muito obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço, Oliveira. E só fazendo um parênteses aí, né, me estendendo um pouco mais, eu acho que tudo tem que ser, toda a história, né, tem que saber ser contada. O lobo mau, ele pode ser o vilão ou o herói da Chapeuzinho Vermelho. Basta, né, a análise que você tem. E principalmente conhecer o conteúdo, né? Não simplesmente rotular, né? Ele está ensinando sobre o aparelho reprodutor ou ele está ensinando a fazer sexo, né? Você tem duas posições bem diferentes com relação a isso. E para você falar qualquer coisa, né?
você ter que principalmente ter lido, ter conhecimento, até para você poder, né, falar com propriedade. Aliás, mas eu agradeço mais uma vez essa notícia, é um pouquinho mais polêmica hoje, mas espero que a gente tenha conseguido, né, fazer a abordagem e esclarecimento necessário. Não tem nem dúvida. No meu tempo existia a matéria de ciências. E a gente aprendia isso também. Então tem aquilo que você colocou também. Tem que ver como isso está chegando, está sendo colocado, né? Isso. Ok. A gente sabia o que eram os órgãos femininos, o órgão masculino, mas, ou seja, dentro de uma linha científica. Nem sei se existe mais essa matéria, né? Então exatamente. Tem que entender e explicar como órgão reprodutor. Exato. Que existe, como qualquer outro órgão, né? Você tem, né? Enfim, dentro da explicação do funcionamento do nosso corpo em si, claro. Que é um fato. O caso desse livro, por exemplo, a gente também tem que saber em que matéria ele estava sendo aplicada. Doutora Marina, obrigado, até a próxima. Especialista em gente e solução de problemas, e que problemão para ser resolvido, é um tema polêmico, né? E que a gente acompanha. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.